Bem, pessoal, nessa nossa aula, nós vamos tratar do assunto relacionado à organização do conteúdo da nossa página HTML. Então, na semana passada, nós vimos o que é a HTML em si, vimos que ela é composta de vários elementos e também vimos que esses elementos são organizados de forma hierárquica na nossa página. Vimos também que os elementos podem possuir atributos. Esses atributos permitem que a gente adicione ali algumas características a esses elementos. Então, nessa aula nós vamos tratar especificamente de dois elementos que nos ajudam a organizar o conteúdo na nossa página. Nós temos na HTML duas formas de exibição dos elementos na página: elementos inline e os elementos em bloco, HTML block. Então, cada elemento na HTML tem um valor padrão para exibição. Isso vai depender do tipo de elemento que ele é. O valor padrão de exibição na maioria dos elementos é em bloco ou em linha. Então, block or inline. Elementos em nível de bloco. Elementos em nível de bloco, eles sempre começam em uma nova linha e eles vão ocupar toda a largura disponível, começando da esquerda para a direita. Então, o elemento em bloco, ele começando da esquerda para a direita, ele vai ocupar todo o espaço disponível na tela, tá? E ele sempre começa em uma nova linha, então ele não começa na sequência de outro elemento. Ele sempre começa em uma outra linha. São exemplos de elementos em nível de bloco: divs, os elementos de cabeçalho, que vai do H1 até o H6, o elemento P, o elemento form. Elementos inline. Os elementos inline não começam em uma nova linha e ocupam somente o espaço necessário. Exemplos de elementos inline: pode ser o spam, o elemento A, que nós vimos que serve para criar um link, o elemento img, que nós inserimos uma imagem. Especificamente do elemento div. O elemento div ele é muito usado como um container de outros elementos HTML. Então, ele serve para criar um container de conteúdo. Dentro desse elemento div, eu vou ter vários outros elementos. Mais adiante na disciplina, quando a gente for tratar de layout, a gente vai ver que as divs são muito importantes e são fundamentais para a gente organizar os elementos na página. O elemento div não exige atributos, mas os atributos style e class são bastante usados. Isso também a gente vai ver quando nós estivermos estudando a CSS, que por meio desses atributos style e class, nós conseguimos manipular o elemento div e dessa forma construir o nosso layout. Exemplo de uso da div. Olhem nessa imagem para vocês verem. Então, aqui a gente tem um código HTML, certo? Aqui a tag HTML principal, eu tenho aqui o body, certo? Nesse trecho de código aqui, perceba que aqui eu tenho o elemento div. Lembra que eu disse para vocês que ele serve como um container? Dentro desse elemento div eu tenho vários outros elementos. Então aqui ele forma um bloco de elemento. Então aqui eu tenho um elemento cabeçalho, um H2. Depois eu tenho um elemento P. E depois um outro elemento P. Então dessa forma aqui, eu consigo criar um container de elementos. Para que serve isso? Talvez agora não faça muito sentido, porque na hora que a gente for exibir na página, não vai fazer diferença. Só que isso daqui, esse bloco aqui, eu consigo manipulá-lo. Então, quando nós estivermos vendo a questão de estilos, por exemplo, eu posso falar, olha, eu quero que esse bloco aqui, essa div toda aqui, todos os elementos que estão aqui dentro, todo o texto fica em vermelho. Eu consigo fazer isso. Como que eu consigo fazer isso? Eu consigo chamar esse bloco aqui, eu consigo identificá-lo. Tá? Então ele é muito útil nesse sentido. E quando a gente for trabalhar com a criação do layout, né, a estruturação dos elementos
na página, vocês vão ver que as divs são fundamentais. E o elemento span? Ele é muito semelhante ao elemento div, porém, ele funciona como um container de apenas uma linha. Então, aqui no elemento span, eu crio também uma marcação, né? Eu crio aqui uma espécie de um outro container, mas numa única linha, né? Uma única linha não significa, gente, que esse span não poderia começar aqui e terminar na linha de baixo. Quando eu digo uma única linha, quer dizer que esse elemento ele começa e termina na mesma linha, certo? Na hora de exibir isso na página. Então essa que é a principal diferença dele com a div. E da mesma forma, como eu disse para vocês, como eu coloquei aqui essa palavra entre a tag span, eu posso fazer alguma coisa específica com ela. Eu posso deixar ela talvez em negrito, eu posso talvez atribuir uma cor diferente a essa palavra. Enfim, eu posso tratá-la, né, se eu quero dar um tratamento específico para ela, porque ela está dentro desse span, né, desse elemento span, eu consigo fazer isso. Dessa forma, ao utilizar o span, nós criamos uma seção no texto. Isso é muito útil quando queremos dar destaque, como eu disse para vocês, a uma parte do texto. Nesse caso, para anotarmos algum efeito, nós teríamos que aplicar algum estilo a elemento, porém esse tema será abordado futuramente. Como eu disse para vocês, eu estou mostrando para vocês esses elementos, né? A gente tem que tratar desse assunto, só que vocês vão ver que isso realmente vai fazer sentido quando a gente estiver trabalhando com estilo, quando a gente estiver aplicando regras de estilo à página. Então, por hora, na hora que vocês forem exibir essa página, suponho que vocês façam esse exemplo aí no computador de vocês, e na hora que vocês exibirem isso no navegador, na prática não vai ter efeito nenhum. Mas vocês vão ver que quando nós estivermos trabalhando com estilos, por conta dessa marcação aí específica, eu consigo aplicar um estilo diferente, né, a esse elemento. Bom, um outro elemento que nós vamos ver nessa aula e que também é muito útil quando a gente está trabalhando com organização de conteúdo são as tabelas. E o que são as tabelas? As tabelas, como todos nós sabemos, são estruturas, são dados estruturados em linhas e colunas. Com as tabelas fica fácil exibir informações correlacionadas. Olha esse exemplo aí, eu tenho aqui uma informação que é as pessoas e tenho uma outra informação que está relacionada às pessoas que é a sua idade. Uma forma muito fácil de exibir essa informação é por meio da tabela. Por meio da tabela eu consigo então mostrar a pessoa e a sua idade. Então toda vez que nós queremos mostrar informações correlacionadas, nós lançamos mão de estruturas como as tabelas. E na HTML não é diferente. Quando nós não devemos usar as tabelas? É muito comum, mesmo que isso tenha diminuído, as pessoas usarem as tabelas para estruturar o site, né, para criar o seu layout. Como assim? Por exemplo, eles usam uma linha da tabela para ser o cabeçalho, a outra conteúdo e uma como rodapé da página, por exemplo, né? Por questões de acessibilidade e portabilidade, não é recomendável utilizar essas tabelas como forma de estruturação do layout. Na última semana de aula a gente vai estudar com mais detalhes a criação de layout, a gente vai ver que a forma mais correta, né, a forma correta, melhor dizendo, de se estruturar um layout é por meio das divs. Bom, vamos então ver a anatomia de um elemento table. No elemento table, então, ele é definido pela tag de abertura table/table. Nós temos aqui as TRs. Dentro de cada TR, dentro de cada elemento TR, eu tenho ou um elemento TH ou um elemento TD. Vamos ver com mais detalhes o que é cada um desses elementos. Aqui então, ó, esse código aqui vai gerar essa informação aqui para mim na tela, certo? Bom, o elemento table, como eu disse para vocês, é o elemento raiz da tabela, é ele que define aonde começa e aonde termina o meu elemento table. TD é uma abreviação de Table Data. Por meio dessa tag, nós criamos células onde serão exibidos os conteúdos. Então, quando eu inicio um elemento TD e fecho ele, eu estou criando ali uma célula.
de conteúdo. O elemento tr é uma abreviação de table room, que permite a criação de uma linha. Então, a tabela ela é estruturada por linhas e colunas. Então, toda vez que eu crio uma tr, eu estou criando uma linha. Dentro dessa linha, eu posso ir criando várias colunas. E essas colunas são definidas pelo elemento td. Ou então, por um outro elemento que a gente vai ver, que é o elemento th, que na prática é a mesma coisa que o elemento td. Ele tem a mesma finalidade. A diferença é que esse elemento ele funciona como um cabeçalho. Então ele vai ficar em negrito. Por exemplo, eu tenho uma tabela, como a gente viu aqui, ó. Vou até voltar aqui para vocês verem. Nessa imagem aqui. Person e age são os cabeçalhos, ou seja, são os títulos das colunas. Então, possivelmente, esses elementos aqui estão marcados com TD, para que eles fiquem em negrito. E esses elementos aqui, o Chris 38, Dennis 45, são os TDs. Então, aqui são os THs e aqui são os TDs, que são as colunas da minha tabela. Uma outra questão interessante também com relação às tabelas, igual a gente faz, por exemplo, quando nós estamos manipulando tabelas, por exemplo, do Excel ou do LibreOffice, quando nós queremos mesclar células ou linhas. Mesclar é uma junção, eu quero juntar duas transformando numa só. Isso é possível também na HTML. E para isso a gente utiliza o atributo CoSpan. Esse atributo ele vai receber um valor numérico, tá? Ele é um atributo, nesse caso aqui, de uma TD, certo? E o valor que ele recebe, ele indica a quantidade de células que serão mescladas. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou falando que 2 células serão mescladas. A mesma coisa com o RowSpan. Porém, em vez de eu mesclar células, eu estarei mesclando linhas. Nesse caso aqui, eu estarei mesclando 3 linhas. Bem, pessoal, então esse o nosso conteúdo dessa semana. E nós vamos, então, no próximo vídeo, ver uma prática, né, criando um código prático com relação a esses assuntos que nós abordamos aqui nessa apresentação.